Já conectei a gente no Facebook, tá, professor? Só para seu conhecimento. Eu já coloquei a gente ao vivo no Facebook. Talvez seja o caso de precisar que você abra a janela e tal, porque aqui está constantemente avisando que a sua internet tá com problema de conexão. Para o pessoal que já está acompanhando a gente no Facebook, esperar só mais um pouquinho, que a professora Andréa, que vai estar com a gente hoje, ainda não está presente, ela foi buscar uma xícara de café também. E aí, às 11h05 por aí, a gente já começa o debate que a gente programou para hoje, tá? Já estou aqui. Oi, professora, eu coloquei a gente no Facebook, a gente já está ao vivo no Facebook. Para começar já? Ah, o Thiago saiu. Eu estou só esperando o pessoal começar a chegar também. Como eu acabei de entrar no Facebook, a galera está começando a chegar na live agora. Então, quando der 11h05 por aí, a gente começa, tá bom? Tá bom. Professora, Tiago, acho que a gente já está com gente suficiente para começar, e aí também a gente não perde o horário que a gente tinha combinado. Se estiver tudo bem para vocês, a gente vai iniciar. Podemos começar. Para mim, tudo bem. Legal. Pessoal, bom dia. Essa é mais uma live que a gente tem programado na agenda do BRI em Casa. Eu sou o João Gabriel, monitor do curso de RI aqui da UFABC, para quem ainda não me conhece, e para quem não acompanhou as outras propostas de atividades do BRI em Casa. Peço para vocês se sentirem à vontade para compartilhar com os amigos de vocês, enfim. E para não se preocuparem, porque a live vai ficar gravada caso vocês queiram acompanhar depois também. Hoje, na live do BRI em Casa, a gente está com a professora Andréa Santos, da UFABC, e também temos um convidado, que é o professor Tiago Lima, da UFPB, e a gente vai discutir o tema Covid-19 e a questão agroalimentar, fome, a cadeia de abastecimento e a geopolítica do sistema alimentar. Eu agradeço a todos vocês que estão começando a acompanhar a gente. Sintam-se à vontade para perguntar no Facebook. No final da exposição, a gente vai passar as perguntas para a professora Andréa e para o professor Tiago. Então, sintam-se à vontade.
Passo a palavra agora para a professora Andréa e para o professor Tiago. Sintam-se à vontade também, a gente está junto aqui nessa. Obrigado, pessoal. Muito obrigada, João. Bom, então, quero apresentar a nosso convidado, o meu convidado, o professor Tiago Lima, colega, amigo. Ele é doutor em Ciência Política da Unicamp, professor do curso de Relações Internacionais e do Programa de Pós-Graduação em Gestão Pública e Cooperação Internacional da Universidade Federal da Paraíba. Também ele coordena o curso do Programa de Pós-Graduação em Gestão Pública e Cooperação Internacional. Ele é coordenador do Grupo de Pesquisa sobre Fome e Relações Internacionais e da Rede de Estudos Agroalimentares Internacionais, da qual eu também sou parte. Então, bom dia a todos que nos estão acompanhando. Vamos ter esta conversa sobre os impactos do Covid-19, na medida do possível, do que agora falar sobre os impactos desta crise gerada pela Covid-19, sobre a questão agroalimentar. Organizamos a fala em dois grandes blocos. Primeiro, abordando a questão do direito da alimentação, o direito humano à alimentação adequada frente a esta crise. E, em segundo lugar, as relações de poder, a geopolítica do sistema agroalimentar, como vão se ver afetadas por esta crise. Eu vou fazer primeiro uma pequena introdução sobre o primeiro tema, né? Lamentavelmente, a humanidade ainda não consegue garantir para todos e todas o direito à alimentação, né? O problema da fome é um problema ainda presente nas nossas sociedades e que, apesar de o grande aumento da nossa capacidade de produzir alimentos, temos ainda esse problema secular já. O nosso panorama anterior à crise do Covid já não era alentador, né? Das últimas décadas, mas sobretudo a partir da crise de 2008, 2011, no caso dos alimentos, que é o ponto onde o preço dos alimentos aumentou muito e se declarou crise agroalimentar, começaram a surgir muitas críticas à totalidade do sistema agroalimentar. Críticas que abordam tanto a forma de que se produzem os alimentos, se distribuem e dos padrões de consumo. O panorama já não era, como eu falei, alentador, os desafios eram grandes e tínhamos já opiniões que nos falavam da necessidade de uma reforma radical da totalidade do sistema agroalimentar, ou de uma revolução alimentar, como chega a falar um relatório de The Lancet, muito famoso e muito consultado, que era sobre a alimentação no antropoceno. Então, já tínhamos grandes desafios, sobretudo pela a combinação das duas crises. Uma crise agroalimentar, que não se consiga alimentar todas as pessoas, que temos ainda a fome, do crescimento das doenças vinculadas à alimentação, sobretudo a essa expansão da obesidade em populações pobres ou em países em desenvolvimento, e ainda teríamos o desafio da crise ecológica. Então, seria essas duas crises como o grande desafio que as sociedades tínhamos presentes antes da crise do Covid. Então, eu quero convidar o Tiago para continuar falando sobre como se modifica ou como se altera este panorama frente aos novos desafios que estaria colocando uma terceira crise provocada pelo Covid, se podemos pensá-lo dessa forma. Tiago? Oi, Andréa. Muito obrigado pelo convite. Um prazer enorme te encontrar aqui virtualmente. Agradeço aí o apoio do João também e do Bacharelado de Relações Internacionais da UFPB. Deixo o meu bom dia a todos e a todas. Antes de começar a minha fala, algumas informações básicas. Primeiro tem o ambiente do teletrabalho. E às vezes a internet pode falhar um pouquinho, então eu posso recuperar alguma fala, alguma informação sem problemas.
E outra coisa é que eu preparei algumas imagens, alguns gráficos para mostrar, para ilustrar a minha fala, mas não tive condição de colocar isso num PowerPoint bem bonitinho, então eu vou apresentar para vocês na forma de uma anotação que eu fiz aqui no Word para ilustrar a minha fala, tudo bem? Então, eu acho que esse tema é um tema da maior importância mesmo, a gente tem que discutir esse tema, os cursos de relações internacionais têm muito a dizer sobre isso, né? É meio clichê dizer que as grandes crises também são grandes oportunidades, mas eu acho que a gente tem que aproveitar muito mesmo essa crise enorme para repensar os nossos conceitos, os nossos preconceitos de maneira bastante criativa e aberta e pensar o que a gente pode alterar na nossa realidade, propor como alteração na nossa realidade para acabar com este flagelo que é simplesmente inaceitável, que é o flagelo da fome, tá? Então, para falar um pouquinho sobre essa intersecção entre uma pandemia e a questão da fome, eu tenho estudado alguns autores, né, que eu descobri, que eu prestei mais atenção recentemente. Um deles é o Mike Davis, que é um urbanista e tem um trabalho muito interessante sobre como as cidades funcionam e tal. E o outro é um biologista, um biólogo, chamado Rob Wallace. Tá? Então, as minhas falas estão, nessa primeira parte, bastante ancoradas nos escritos desses dois autores. Eu vou compartilhar aqui uma tela para ilustrar o que o Mike Davis fala da intersecção entre a fome e as pandemias, para a gente pensar um pouquinho do que está acontecendo no nosso mundo agora, tá certo? Andréia e João, eu vou calcular aqui para a minha fala uns 20 minutinhos, tá? Se eu me empolgar muito aqui e pegar uma ladeira, vocês me avisem que eu me controlo aqui. Mas fala. Tá bom, então eu vou compartilhar minha tela. Estão conseguindo ver aí? Tá dando para ver, normal. Bom, primeiro a gente tem que entender que uma pandemia não é uma novidade, tá? O mundo já passou por dias, inclusive uma que até agora é mais grave do que a nós enfrentamos foi a gripe espanhola, que aconteceu há 100 anos atrás. Já está famoso já nas redes sociais que a gripe espanhola, na verdade, não começou na Espanha, né? A Espanha foi o primeiro país a reportar a gripe e muito se diz que a gripe espanhola começou em Kansas, nos Estados Unidos. Lendo esse livro do Mike Davis que está aí, The Monster at Our Door, o monstro à nossa parte, né? E o monstro é um frango, a gente vai entender o que isso quer dizer. Ele diz que já tem uma outra interpretação que diz que talvez o epicentro tenha sido na França também, né? E não que um porco passou para um ser humano, mas que o ser humano passou para o porco. Bom, não sei se essa discussão é frutífera, mas talvez ela tenha implicações, como a gente vai ver na segunda parte, quando a gente tratar da geopolítica da coisa, né? Então, o que o Mike Davis diz sobre a gripe espanhola, que foi essa gravíssima pandemia que eliminou entre 50 e 100 milhões de vidas há 100 anos atrás? Ele diz que os efeitos a mortalidade da gripe foi extremamente maior na periferia do sistema internacional e não no centro, apesar de a maior parte dos estudos se concentrarem nos efeitos terríveis da gripe no centro. Ele diz que a gripe foi, inclusive, uma das causas para o fim da Primeira Guerra Mundial, porque os soldados alemães eles iam ficando gripados e a Alemanha não conseguia repor esses soldados nas trincheiras de batalha, enquanto os Estados Unidos, o grupo que lutava pela aliança, né? Conseguia repor os soldados com as tropas americanas que chegavam extremamente bem alimentadas. Tá? Então, a gripe espanhola foi um fator decisivo na avaliação dele e de outros autores para terminar a Primeira Guerra Mundial. Agora, a gripe espanhola matou muito mais gente mesmo na Índia, como vocês podem ver aqui nesse negrito, né? E ele vai dizer, bom, por que a gripe espanhola matou tanto mais gente na Índia do que na Europa? A questão populacional está envolvida, era preciso fazer as proporções, mas, de toda maneira, ele chega numa confluência entre a má nutrição e a infecção. Neste período, a Índia viveu seca gravíssima. E essa seca impediu que os indianos pudessem plantar para sua própria sobrevivência.
impediu também que eles conseguissem vender os seus produtos agrícolas para comprar os seus alimentos, né? Então, a população indiana ficou numa encruzilhada entre a fome grave mesmo, daquelas de falta de alimento para comer, né? E uma gripe aviária que detona o sistema imunológico. Mas, além disso, tem um fator geopolítico também. Mesmo com a crise agrícola, o Império Britânico fazia com que a Índia exportasse cereais e grãos para suportar o esforço de guerra da Primeira Guerra Mundial. Tá? Então, o país está faminto, as pessoas estão morrendo por conta de uma gripe, e mesmo assim o país ele se vê obrigado a exportar os seus produtos agrícolas, uma parte deles, para suportar, para apoiar um esforço de guerra que está ocorrendo no centro, né? Então, essa é uma lição muito importante para a gente, porque o que a gente vê, inclusive saindo cada vez mais nos jornais, é que a população de pessoas famintas no mundo vai dobrar. Ontem, o diretor do Programa Mundial de Alimentos aqui no Brasil, o Daniel Balaban, ele soltou uma notícia, um artigo no Estadão, dizendo que a gente pode chegar em cerca de 260 milhões de pessoas que não vão ter o que comer. Não significa que aquelas pessoas que fazem uma refeição a menos por dia e que são classificadas por isso como insegurança alimentar. Aqui não vai ter comida mesmo para as pessoas, né? Agora, isso ocorre simultaneamente no mundo em que alguns produtores rurais estão destruindo os seus produtos. Muitos produtores, inclusive na Índia, têm jogado frutas para o gado comer, porque não compensa. Não tem quem compre nos mercados pela falta de renda, né? Porque a pandemia também gera uma crise econômica, de desemprego, de falta de renda, e não tem por que estocar isso. Então, eles destroem, né? O trator passa em cima de uma plantação de alface para a alface adubar a terra, porque não compensa nem pagar o combustível para levar para outro lugar, tá? Então, essa gripe de 100 anos atrás, ela nos traz lições muito importantes. A gente não pode permitir, a gente tem que fazer essa reflexão, o mundo não pode permitir que tenha comida sendo destruída enquanto as pessoas estão passando fome naquilo que vai ser a pior crise que a gente enfrentou em muito tempo, tá? Esse livro aqui do Amartya Sen, ele é um livro muito famoso, né? E ele tem um argumento que eu acho muito importante, que toda a fome, a partir do século XX, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, ela só ocorre porque a política permite ou porque a política a impõe. Como bem disse a Andrea no começo do nosso encontro aqui, o mundo já produz alimentos suficientes para alimentar todo mundo. A questão é como e com quais critérios distribuir esses alimentos, né? E também pensar se esses alimentos são os melhores alimentos para alimentar a população mundial. Porque se na gripe espanhola a gente tinha o cruzamento de malnutrição com a infecção, agora a gente tem uma malnutrição que ela é agravada, né? Ela é uma malnutrição que, por um lado, tem pessoas desnutridas e, por outro lado, tem pessoas obesas. E isso é gravíssimo, porque, como os cientistas têm mostrado, as pessoas que possuem comorbidades, entre elas a diabetes, que é uma doença extremamente relacionada à obesidade, são pessoas mais suscetíveis a padecerem com a Covid-19. Pessoas que têm problemas no coração, problemas de pressão, são pessoas que são mais suscetíveis à Covid-19, né? E isso tem a ver com a obesidade também, certo? Então, olha só, separei aqui alguns gráficos para mostrar para vocês o tamanho do problema da obesidade e que não é só um problema dos países em desenvolvimento, é um problema dos países desenvolvidos também. Esse primeiro gráfico aí traz uma taxa de sobrepeso e obesidade entre crianças. Então você vê que nos Estados Unidos, mais de 60% dos meninos são obesos, das crianças são obesas, né? O Brasil não fica muito atrás, mais de 40% dos meninos são obesos, certo? A China, olha a taxa de obesidade da China e da Austrália, que são países que possuem condições socioeconômicas completamente diferentes.
Então, o nosso sistema alimentar, agroalimentar, que vincula produção, distribuição, consumo, hábitos, gostos, preferências, ele está produzindo isso na nossa sociedade. Tá? Vamos ver agora o número por adultos, pessoas que têm um índice de massa corporal acima de 30% ou mais. Né? Olha aqui na América do Norte, como que o índice é alto. Olha na América Latina e Caribe. Né? Todo mundo que anda pelas periferias das grandes cidades, especialmente, ou quando você está no centro de uma grande cidade e das 6 horas da tarde, e você, no centro, mas na periferia da grande cidade também, e você começa a olhar os pontos de ônibus por volta das 6 da tarde, você vai notar o seguinte, tem muitas empregadas domésticas retornando para suas casas. Né? E não é incomum que as empregadas domésticas elas tenham sobrepeso. E o pessoal das periferias tem muito sobrepeso. Então, isso aqui em João Pessoa, isso é muito claro. Né? Que é uma cidade litorânea, o pessoal faz muito exercício e tal, mas quando você caminha para a periferia, você vê muita gente com sobrepeso. Isso tem a ver com os nossos padrões alimentares. Mas os padrões, como sempre me diz a Andrea, não é uma questão de gosto. Ela é uma questão de possibilidades, de tempo de preparação dos alimentos, de possibilidade de comprar os alimentos e de quais alimentos são vendidos também. Tá? Então, uma boa parte da população que tem um recurso financeiro limitado, ele compra determinados tipos de alimentos porque são aqueles alimentos que são vendidos. Né? Então, a gente tem que questionar o papel do Estado na regulação da alimentação, tendo em vista a saúde pública dos nossos países também. Esse gráfico aqui foi preparado pelo Rafael, meu orientando de mestrado, está na dissertação dele, que eu estou lendo, viu, Rafael? Um dia eu termino para te mandar a versão final corrigida, tá? E ele mostra a prevalência de obesidade na população adulta do Brasil. Gente, esse dado aqui, ele é ridículo, né? Nos últimos 15 anos é uma rampa. A nossa população está adoecendo, certo? Então, quando a gente pensar num futuro governo, quando esse pesadelo acabar, um governo que preze pela vida das pessoas, ele tem que olhar para esse dado e fazer alguma coisa a esse respeito. A gente não pode permitir que a população continue desta maneira, tá? E um outro elemento importante que aconteceu lá na Índia, na gripe espanhola, e tem acontecido agora também, já tem começado a acontecer, é o aumento dos preços dos alimentos. Né? Depois a Andrea vai falar um pouquinho sobre isso, sobre a vitória dos supermercados, que tem a ver com isso que a gente está falando de obesidade, desnutrição e saúde pública, né? Tem muito a ver com isso. Então a gente já começa a ver no Brasil alta de preços. Né? Os alimentos têm subido. Veja, o preço dos alimentos tem subido, mesmo com alimentos sendo destruídos por falta de consumidores. Olha que sistema irracional é esse o nosso e que falta faz um governo para atuar nessas incoerências e melhorar, aliviar o sofrimento da nossa população. Né? Então, o preço dos alimentos vai subindo e a renda da população vai baixando. Isso é uma receita para um fracasso. Tá? O governo deveria agir sobre isso. O Brasil possui uma estrutura incrível chamada Companhia Nacional de Abastecimento, cuja sigla é a CONAB. A CONAB é uma rede de estoques públicos de alimentos que conecta o nosso país. E essa rede tem o conhecimento logístico para atuar no alívio da fome da população brasileira. Mas o governo Bolsonaro e o Paulo Guedes, desde que assumiram o governo, eles têm tentado destruir, desmantelar a CONAB, naquela lógica neoliberal, né? Empresa estatal não é importante, manter estoque de alimento é muito caro, porque se tem o custo de manutenção dos estoques, o mercado se regula melhor, então vamos diminuir a capacidade do Brasil de estocar e diminuir a capacidade do Estado de intervir na questão alimentar. Tá? Agora, uma coisa que vai nos colocar na encruzilhada entre a fome, a malnutrição,
a pandemia e a questão ecológica, como começou dizendo a Andrea. Vocês estão vendo aí que a gente tem uma figura de um supermercado, né? E nesse supermercado tem as famosas bandejinhas, né? Alguns amigos que têm criança pequena, eles sempre dizem que chega um momento em que a criança pergunta: pai, de onde vem o frango? E é sempre difícil explicar isso, né? De onde é que vem o frango, porque normalmente vê a carne na bandejinha, né? Então essa bandejinha inocente que está aparecendo na tela para a gente, ela decorre disso aqui. Esse é um gráfico de 2014, tá? Onde está mais vermelho é onde existe mais gado sendo produzido, mais vacas, né? Aqui no nosso gráfico. Então, essas bandejinhas aqui, devidamente postadas e bonitinhas, elas derivam disso aqui, tudo que a gente está vendo no mundo, tá? Vamos prestar atenção aqui no Brasil, na América do Sul. Olha essa mancha de calor aqui. Esse gráfico, como eu disse, ele é de 2014. Mas o nível de desmatamento no Brasil vem aumentando e vai subindo em direção ao Cerrado e em direção à Amazônia. Inclusive, agora o Brasil discute a MP 910, que é a MP que visa regularizar a grilagem, né? O governo Bolsonaro tem incentivado o avanço sobre as terras ainda não... Para simplificar aqui a conversa, para as terras que ainda não estão no sistema do agronegócio no norte do país. Então, provavelmente, essa mancha hoje ela já é maior. Tá? Por que isso nos coloca no cruzamento entre a questão da fome, a questão climática e a pandemia? Porque os biólogos têm nos mostrado que as gripes aviárias e outros tipos de gripes suínas, elas têm uma chance enorme de surgirem quando animais silvestres se encontram com animais produzidos de forma industrial. Tá? Um vírus de um animal exótico, que hoje tá famoso o morcego, né? Mas pode ser um outro animal exótico da Amazônia. Esse animal exótico vai encontrar um animal produzido em escala industrial, que pode ser um frango, um porco, ou pode ser um gado, ou outro tipo de animal. E quando um animal encontra o outro, os genes desses vírus, eles se combinam e muitas vezes eles ganham a possibilidade de entrar no corpo humano. E quando eles entram no corpo humano, o corpo humano não tem defesas, ele padece da gripe. Tá? Então, o cultivo que avança para dentro das áreas silvestres, das matas, ele reduz o espaço para os animais silvestres, então esses animais silvestres vão ter que buscar outros lugares para sobreviver, provavelmente vão avançar em cima das cidades, e nessas cidades vão ter concentrações de animais. Tá? E aí o destino pode fazer um pato encontrar um porco e disso gerar uma nova pandemia. Tá? Quem já viu aquele filme Contágio, que tem o Matt Damon, eles mostram isso. Né? Não vou dar muito spoiler aqui. Agora, olha esse outro... Já estou acabando já, hein? Mas 3 minutinhos. Continua. Tá. Olha esse outro gráfico aqui. Concentração da produção industrial de suínos e frangos no mundo. Os gráficos estão meio toscos, como eu já expliquei para você, né, gente? Isso aqui foi feito em teletrabalho. Onde está mais densa a cor, significa uma concentração maior de animais. Tá? Então, aqui no sudeste do Brasil, os amarelos são os frangos e os verdes são os suínos. Tá? Aqui no sudeste do Brasil tem uma mancha quente. Né? Aqui no nordeste dos Estados Unidos tem outra mancha quente. Tá? E aqui no sudeste asiático tem uma mancha muito quente de concentração de aves. Vamos olhar o gráfico dos suínos agora. Mancha quente no sudeste do Brasil, mancha quente no norte, nordeste dos Estados Unidos, mancha quente no sudeste asiático, e na Europa vocês estão vendo que é a mesma coisa também, né? Nessa região aqui que começa a Eurásia. Então isso é o que os biólogos dizem que é uma receita para uma pandemia. Porque você tem uma concentração enorme de aves e de suínos que não estão num ambiente natural.
Portanto, eles não conseguem desenvolver a imunidade no tempo da natureza para neutralizar esses vírus, e a chance de um vírus de um porco encontrar um vírus de uma ave é muito aumentada por conta da proximidade geográfica e da alta concentração dos animais. Tá? Agora, essas manchas de calor existem dessa maneira porque as populações se alimentam também dessa maneira, né? Então a gente tem que dar um jeito de refletir sobre essas encruzilhadas e pensar nos desafios que isso nos coloca para o mundo pós-pandemia. E o Mike Davis, como eu disse para vocês, que é um urbanista, ele ressalta essa posição. Esses lugares aqui que estão com essas manchas quentes são lugares no mundo de altíssima densidade populacional. Tem muitíssima gente. E num mundo cada vez mais globalizado como é o nosso, a disseminação de um vírus desse para outro canto, pelo transporte aéreo, ele é muito mais rápido. Tá? Então, isso é uma bomba relógio, realmente. Não sei se vocês já viram um americano, que é o principal assessor do Trump para a pandemia, ele chama, acho que é David Fauci. Ele disse no começo dos anos 2000 que uma gripe era uma ameaça mais imediata do que um ataque terrorista biológico. E que os Estados Unidos não estavam prontos para isso e eles deveriam se preparar para isso. Tá? O cara acertou na mosca. Certo? A Covid já matou mais americanos que a Guerra do Vietnã. Só falta ela matar mais agora que as guerras mundiais e depois que a Guerra de Secessão. Tomara que não chegue a isso, né? Bom, para finalizar essa primeira parte aqui, uma frase do Mike Davis, para sumarizar isso, né? Eu vou fazer uma tradução simultânea aqui, tá certo? Então, para recapitular o argumento que ele fez antes, a urbanização do terceiro mundo e a revolução da pecuária transformaram profundamente a ecologia da gripe e aceleraram a possibilidade de combinação dos elementos que produzem a gripe, dos genes que produzem a gripe. Mesmo que a humanidade tenha miraculosamente escapado da gripe H5N1, que era uma gripe que ele estava debatendo no começo dos anos 2000, ele continua. Nós vamos estar rapidamente, em breve, sob a ameaça de outros tipos virulentos de gripe aviária. Tá? Então, quando a gente ouve os políticos dizendo que ninguém estava preparado para isso só significa uma coisa. Por um lado, irresponsabilidade dos políticos, e por outro, poder das grandes corporações e das grandes potências, corporações do setor agronegócio e corporações do ramo da saúde que buscaram tirar da agenda internacional e da agenda nacional esse alerta que vem sendo feito década após década por cientistas, inclusive na Organização Mundial da Saúde, né? Então, quando a gente pensa o que está acontecendo com a gente agora, não é muito uma novidade, não é uma coisa que tenha sido imprevisível, né? A gente já tem um conhecimento histórico e científico acumulado a esse respeito. O que a gente tem que fazer agora é pensar em maneiras de atuar nessa conjuntura e transformar a estrutura para não sofrer com isso novamente no futuro. Tá? Então, eu acho que eu encerro aqui essa primeira parte, Andréa. Vou retomar um pouquinho tudo as maravilhosas contribuições que você fez, ótimo. E eu acho que foi perfeitamente bem apresentado a seguinte questão. Eu falei que tem décadas falando, olhem, a produção de alimentos, a distribuição de alimentos, o consumo de alimentos tem que ser modificado. Olhem, tem outros apontando para a crise e as ameaças da crise ecológica, né? E que, no caso, para o setor agroalimentar, estão totalmente vinculadas, porque, como eu falo muito para meus alunos, né? A gente não consegue alimentar a todo mundo, a gente está fazendo que a população fique doente, a gente como um sistema agroalimentar, né? E ainda assim estamos destruindo o planeta, porque todos esses animais que você colocou aí fazem poluição, contribuem com gases de efeito estufa,
áreas destinadas para a pecuária são enormes, a maior parte dos grãos produzidos no mundo se dedicam para alimentar o gado, as galinhas e os porcos que você nos mostrou. Então, era um desastre anunciado, né? Mas pareceria que na sociedade o tema de crise estava muito longe. Se crise ecológica, se a crise agroalimentar. Bom, está aqui. Não? Para mim, a crise do Covid é exatamente a expressão dessa dupla, principalmente da crise ecológica que a gente gerou ao longo do século XX, destruindo ecossistemas, poluindo eles e criando, com o sistema intensivo de produção de animais, de exploração dos animais, um ambiente propício, como muito bem você explicou, para a criação destes vírus super agressivos e com esse alto nível de contágio, né? Então, está ali. Alarma, e não teve poucos autores e pessoas que falam, olhem para aqui, estamos fazendo mal, olhem para aqui, estamos fazendo mal. Bom, tá aí, não? E agora temos o problema, como você bem falou, que, claro, o vírus vai pegar mais forte nas populações, que agora falam as populações vulneráveis, mas que são as populações pobres em condições de trabalho que já eram precários, que tem obesidade e que tem diabetes. Por exemplo, isso é algo que preocupa muito, muito, muito no México, porque a incidência de diabetes no México é altíssima. Então, obviamente que a taxa de mortalidade do vírus se espera que seja muito maior. Mas isso vem pelo esse deterioro do sistema agroalimentar mexicano, né? Mas e agora, Tiago? Com a crise do Covid, você lançou alguns pontos, mas que tendências vão se acirrar? Que você está pensando que pode acontecer? Porque, claro, você falou que é um clichê, mas a crise, ou a gente reforça os mecanismos que nos trouxeram a própria crise, né? Digamos, continuamos com... Eu tenho um pouco medo disso, né? Que com esse medo ao desabastecimento de alimentos, possa se intensificar a forma de produção que criou nosso problema, não? Então, temos aí, importante essa análise de como que está golpeando. Você já falou que, pelo lado da demanda, claro que vamos ter uma contração da renda, da capacidade das pessoas de adquirir alimentos, mas com a mobilidade reduzida também de poder ir a encontrar outros tipos de alimentos, sobretudo pensando no que alguns autores chamam como os desertos alimentares, que sobretudo são essas periferias, onde o acesso a alimentos frescos, a legumes, porque é um pouco mais caro manter esses alimentos, né? Você tem que guardar eles em certas condições, ou nas férias livres. Então, se tem estudado, muitas regiões periféricas das grandes cidades carecem deste acesso fácil, perto, próximo aos hogares, de alimentos frescos, como legumes e frutas, né? Além, digamos, da dificuldade de preço, que podem ser um pouquinho mais caros, mas o problema é o acesso. Então, temos famílias que têm uma mobilidade limitada, cuja renda se vê reduzida. Temos, no caso do Brasil, o fechamento das escolas, e que no Brasil, pelos governos anteriores, tinha esse programa muito interessante de alimentação escolar, e que agora, digamos, estaria deixando muitas crianças, muitas famílias com essa obrigação que antes era, digamos, fornecido pela escola, e que se está apontando para uma modificação dos padrões de consumo, né? Já tem alguns análises feitos muito rápido, que não é difícil agora fazer números, mas sim está apontando para um aumento não só da fome, mas do consumo de alimentos ultraprocessados, e que poderia resultar no futuro em um aumento da obesidade ou das doenças metabólicas como a diabetes, né? Nesse sentido, também tem já alguns análises que têm colocado um foco vermelho, uma lâmpada vermelha, eu estou com o meu português horrível, do triunfo dos supermercados, que, dada todas essas condições que eu falei,
nossa mobilidade reduzida, um certo medo às aglomerações, ainda que não proibiram as férias livres, a maioria das pessoas estamos indo a realizar as compras aos supermercados. Então, que eles seriam o grande triunfo dos supermercados nesta crise, né? E também, obviamente, dos sistemas de delivery, estes sistemas que você encarrega pelo telefone, e que, na verdade, favorecem aos estabelecimentos melhor, digamos, maiores, com maior capacidade, e em detrimento de estabelecimentos de comida, de restaurantes, que não tenham essa capacidade de criar esse sistema de delivery, né? Sem considerar as condições de trabalho das pessoas que estão realizando o delivery, que também é algo a ser considerado, né? Então, ainda que me parece, como você bem falou, se existe um aumento de preços internos dos alimentos e uma ameaça de desabastecimento, se deve mais a uma falta de coordenação, né? Não a falta de alimentos, que isso sempre temos que deixá-lo muito claro. Digamos que seria um problema de desabastecimento produzido pelo próprio pânico ou por pessoas que se aproveitam do pânico das pessoas, não? Então, aproveitam os supermercados que as pessoas estão indo comprar lá e aumentam o preço. Então, aqui o papel, a missão do Estado de estar vigiando, fiscalizando para evitar esse tipo de coisas é o que está ficando ausente, né? Porque como acontece nas compras de pânico, a pessoa fica assustada de que vai ter desabastecimento, vai realizar compras de pânico e cria o desabastecimento. Mas eu acho que isso é só por uma falta de coordenação e uma falta de fiscalização do Estado, né? Porque do lado da oferta de alimentos, não temos, digamos, maiores, digamos, a produção de alimentos não se está paralisando. São atividades essenciais que se mantêm, digamos, funcionando. Então, em teoria, não deveria faltar os alimentos. Sobre as condições de produção, se tem algumas que pode ter a mediano prazo, no curto prazo, sino a mediano prazo, algumas dificuldades. Uma questão e é muito importante, é o preço do petróleo. Desde a Revolução Verde, iniciada depois da Segunda Guerra Mundial, a produção de alimentos ficou muito entrelaçada com a indústria petroquímica. E desde então, como vimos na crise de 74, a primeira crise agroalimentar, e como vimos outra vez na crise de 2008, 2011, os preços dos alimentos estão vinculados com os preços do petróleo. Então, quando aumenta o preço do petróleo, é bem fácil que aumentem os preços dos alimentos. Porque o petróleo, ou a petroquímica, porque não necessariamente o petróleo em si, senão a petroquímica se utiliza para produzir fertilizantes, para produzir os agrotóxicos e para o transporte, a maquinária, as bombas de água, tudo isso que se utiliza na agricultura industrial. Então, por um lado, temos esse preço do petróleo que está totalmente deprimido no mercado internacional, o que, digamos, poderia ser um sinal positivo para a produção de alimentos, porque isso quer dizer que os insumos não vão ficar caros. E também estava lendo por ali que uma das grandes nossas ameaças e um dos debates que foi muito importante na primeira década deste século XXI foi sobre a questão dos agrocombustíveis, né? Que se discutiu muito, que aumentou, como aumentou o preço do petróleo a nível internacional no começo do século, se aumentou muito os cereais destinados a produzir combustíveis. Sobretudo o Brasil tem muito tempo produzindo com cana-de-açúcar, mas Estados Unidos começou a dirigir muito milho para compensar esse preço alto do petróleo. Agora estaríamos em um cenário que não, digamos, estão falando alguns analistas que a atratividade do agrocombustível se teria perdido, que a demanda por agrocombustível já não seria rentável, porque o petróleo está com um preço baixíssimo. Então, essa pressão que se discutiu muito, se
você vai disputar, né, o alimento entre humanos e carros, ou automóveis, né? Para onde se dirige a produção de cereais, estaria, digamos, fora do panorama devido ao preço baixo do petróleo. Uma preocupação que eu li e que eu acho que é interessante trazer aqui é sobre uma possível escassez de mão de obra. Falam, ok, a produção agrícola se está mantendo porque é uma atividade essencial, não está sendo banida, mas as pessoas, se as empresas e os produtores cumprem com as regras de distanciamento social, a produtividade, as colheitas vão ser muito menores, não? Ou se as pessoas começarem a ficar doentes, os trabalhadores, vamos ter uma possível escassez de mão de obra, sobretudo nas colheitas que não são tão automatizadas, como de frutas, legumes, né? E aqui quero, sobre esta disponibilidade da mão de obra, duas coisas que me chamam a atenção que eu li. Os países desenvolvidos, como a Europa, digamos, as regiões desenvolvidas como a Europa e Estados Unidos e Canadá, estão muito preocupados porque suas agriculturas, sobretudo estas de frutas e legumes, dependem da mão de obra migrante, dessa mão de obra estacional de migrantes que vão, por tempo limitado, ajudar no momento das colheitas. E como as fronteiras estão fechadas, eles realmente estão com uma preocupação de o que vai acontecer com isso, né? Por exemplo, França, Canadá, Estados Unidos recebem muitos migrantes, legais e ilegais, em programas de imigração. Né? Eu li um texto que falava, vamos ter que criar novos programas de migratórios. Não imagina, Estados Unidos estava preocupado porque vão faltar migrantes mexicanos para a colheita de suas frutas. Então, algum tipo da narrativa que estava dominando começa a ficar, é que sempre sim precisamos desses migrantes, né? E, por outro lado, temos os outros, essa seria uma preocupação que está surgindo em questão da mão de obra na agricultura. A outra é sobre os focos, o adoecimento dos trabalhadores da indústria de carne, né? Ou como estes matadouros industriais superintensivos e os frigoríficos estão sendo focos de contaminação e de infecção do vírus. Nos Estados Unidos, a Tyson já foi denunciada porque não estava respeitando o distanciamento social e como tem saído algumas imagens, mas são grandes galpões onde estão entrando corpos, primeiro entram animais vivos, são assassinados intensivamente, um tras outro, e é uma maquinária, né? Então, aí as pessoas estão uma contra a outra, muito perto, muito próximas, não têm essa capacidade de se distanciar, e como são atividades essenciais, continuavam trabalhando e se constituíram em focos de infecção. Né? Isso não ficou, obviamente, nos Estados Unidos e já está começando a surgir certas notícias no Brasil. Santa Catarina e em certas cidades onde tem grandes frigoríficos da JBS, esses lugares de trabalho estão sendo focos de infecção. Né? E considerando, esqueci que nos Estados Unidos, quem trabalha nestes matadouros são migrantes e população afro-americana. Né? Então, aqui temos, digamos, o acerramento de uma contradição, né? Esses sistemas intensivos, esses matadouros falam, né? Não sei se estou inventando essa palavra, frigoríficos. Matadouros mesmo, matadouros. Esses frigoríficos que estão desenhados para assassinar toda essa quantidade de animais que você nos mostrou nos mapas. Né? Então, posso fazer um comentário? Por favor. Sobre os Estados Unidos, e que essa crise também nos mostra, pensando assim, o pessoal de relações internacionais também, né? Bom, de todas as áreas, mas essa crise nos mostra como que o capital interage com o Estado nos momentos de tensão. Né? E a questão dos frigoríficos dos Estados Unidos tem sido uma questão muito interessante de se observar, porque
os americanos, eles são completamente viciados em carnes, né? Assim como os brasileiros. E se tem uma coisa que deixa uma população brava com o governo, é a população não comer o que ela quer, né? Isso aí que gera instabilidade, o pessoal perde eleição, isso é um problema, né? Então, por conta da paralisação dos frigoríficos, porque os funcionários estão adoecendo muito nessas condições que você falou, o Trump está prometendo aplicar uma lei de segurança nacional para obrigar os frigoríficos a não pararem de trabalhar. Né? Então, quer dizer, num sistema capitalista, o investidor privado que deve decidir quando ele utiliza as ferramentas de produção dele ou não. Tá? Mas no momento de crise, o Estado vai e quer obrigar essas ferramentas de produção a serem colocados a trabalho. Né? Então a gente não sabe muito bem o que significa isso, se vão ser soldados americanos que vão lá trabalhar nas carnes, né? Mas quando a gente diz que a questão alimentar é uma questão de segurança, uma questão nacional importante, esse episódio mostra até a escala que isso chega, né? Então, para impedir que as pessoas tenham uma mudança nos seus hábitos, o Estado está predisposto a ir lá e obrigar que as empresas funcionem do jeito que elas vinham funcionando, para as pessoas não mudarem um pouco seus hábitos alimentares, né? Sim, então, é o tamanho do desafio. O sinsentido do sistema de produção, o sentido de produzir por produzir, como bem falava Max, aqui se produz por produzir, não para satisfazer necessidades, né? Porque eu estava falando com uma amiga que é petroleira, que trabalha no petróleo, e eu falei, bom, nesta crise do petróleo, que estão produzindo muito petróleo e não tem onde guardar, então o preço caiu quase a zero, né? O petróleo dos Estados Unidos. E eu falava, por que não fecham a chave e deixam de produzir? Falou que não se pode. Porque os poços têm pressão e que você... Não, então você tem que estar... Então, algo assim, uma coisa similar acontece. Porque, olha, se você fecha o frigorífico, você está fechando uma cadeia de produção por produção que é imparável já. Por quê? Os agricultores produziram um monte de cereais que tem que ser enviados para alimentar o gado, os porquinhos e as aves. Então, já tem em alguns lugares essas aves, esses porquinhos listos para ser assassinados, mas tem fila no frigorífico. Então, você não pode colocar o freio no sistema para falar, bom, agora não vamos matar 100.000 galinhas neste frigorífico, vamos matar só um terço disso, porque a demanda caiu, né? Não se pode, você não pode parar, é um tras outro, um tras outro, um tras outro. Então, se você produz enlouquecidamente muitos cereais, depois produz muito gado, muitas galinhas que precisam sair desses lugares para ir ao seguinte estágio, então o frigorífico tem que produzir nessas condições intensivas e você não pode gerar as condições de distanciamento social, porque eles podem manter a produção, mas mas em vez de ter um trabalhador tras outro, não? Matando ou tirando partes do alimento, separando a coxa, não sei, preparando a carne, você não pode, tem que ser assim, intensivo, produzir e produzir. Bom, então, só para terminar, qual seria, estamos frente a uma nova crise alimentar, como a que a gente teve em 2008, 2011, que foi declarada crise internacional agroalimentar, ou não? Como eu falei, tivemos uma crise internacional agroalimentar em 74 e em 2008 foi a segunda. Estamos frente a uma terceira e alguns analistas já estão começando a identificar as diferenças com esta crise de 2008. A primeira, muito importante, é essa do petróleo, porque o preço do petróleo está baixo. Isso pareceria que a nível internacional os preços dos alimentos não vão aumentar. Então, estaríamos frente a outro tipo de crise. E, em segundo lugar, então, teríamos mais bem uma pressão para a queda dos preços dos alimentos. Salvo esses problemas na produção, mas vamos ver com que tipo de medidas sociais como essa de Trump se vai manter a produção de alimentos nesse ritmo, né?
que isso seria o problema. Então, principalmente, seria essa a diferença, que existe uma pressão para que os preços dos alimentos ele se reduzca, mais que um crescimento dos preços dos alimentos. Bom, eu acho que eu deixaria ali e já poderíamos passar à questão da geopolítica, porque aí vou recuperar esta questão dos preços dos alimentos internacionais. O que você acha? Eu acho que está ótimo, porque essa questão da crise, se vamos ter uma crise alimentar ou não, ela vai ter efeitos diferentes também, né? Uma crise alimentar tem efeitos diferentes nos países do sul e nos países do norte. Isso nos provoca reflexão sobre a geopolítica do sistema alimentar, né? Então eu vou compartilhar aqui com vocês de novo a minha tela para apresentar algumas coisinhas, tá? Que a gente está entrando nesse assunto. Deixa eu só interromper um pouco. Eu quero trazer uma pergunta que a gente recebeu no Facebook, que eu acho que vai dar um pouco de gancho para o que vocês vão trazer de discussão agora, que é a pergunta da Fernanda Miguel, e ela quer saber se vocês conjecturam que o veganismo pode ser uma solução. É uma pergunta clássica, né, quando a gente fala desse debate de abate, enfim. E eu quero complementar também, que eu acho muito legal que a Andrea trouxe há pouco, sobre a questão do preço, que a gente vai discutir um pouco mais para frente. Para mim, particularmente, é muito difícil pensar veganismo considerando o sistema capitalista que a gente está inserido. Como a própria Andrea trouxe, o preço de uma alimentação vegana é mais elevado. Eu percebi isso uma vez quando eu fui no mercado comprar um pimentão e eu paguei R$4 num pimentão, sabe? Eu levei um choque, assim, para mim, eu nunca tinha comprado, fui lá comprar, paguei R$4 no pimentão. Então, eu percebo, e algumas outras pessoas que eu tenho contatos também já comentaram isso comigo, que você manter uma relação, uma alimentação, saudável, vegana, enfim, vegetariana, é mais caro. E a gente tem um problema dentro do sistema capitalista que a gente está inserido de renda. E, enfim, para mim é muito difícil pensar no veganismo como uma solução dessa crise alimentar. E eu quero saber, junto com a Fernanda também, que perguntou, o que vocês têm a debater sobre isso. Bom, Thiago, quer responder ou falo eu? Você que é o vegetariano, Thiago, não sei. Eu vou falar uma coisinha que não é opinião pessoal. Eu mencionei no começo o relatório de The Lancet, que se chama Alimentação no Antropoceno. Eu achei muito interessante a conclusão desse relatório. The Lancet é uma revista de saúde, que acho, né, de médicos, muito antiga, da Inglaterra, e fez este relatório com muitos expertos. É um relatório muito, como fala, consistente. O que eles falam é, ou a gente reduz o consumo de carne, ou a gente não vai conseguir sobreviver neste planeta, né? Realmente é muito importante essa redução de carne. Eu acho que eles recomendavam, se eu não me lembro, 14 gramas de carne vermelha por semana. 14. Quanto tem uma hamburguesa? 250? Não? Acho que uns 180, por aí. Tá. 14 gramas, e acho que 2 ovos por semana, 14. Eles fazem toda uma dieta, que falam, com esta dieta, a gente consegue produzir sem destruir o planeta. E a maior redução é o consumo de carne e de produtos animais, sem dúvida. Además, olha o seguinte, nesta questão o problema do sistema capitalista é que ele te vai fazer acreditar, porque o sistema de valor é o valor mercantil, né? Por isso, ele é mais caro, ele é mais barato. Olha o seguinte, caro em que sentido? Produzir carne realmente é caríssimo. Caríssimo. Porque você tem que produzir e destinar muitas hectares de cereais para alimentar os animais, né? Água, poluição, em termos ecológicos, produzir carne é caríssimo, mas olha aí, eu estou colocando outro sistema de valor, né? Que não é o mercantil dos preços. Claro, você comprar uma bandeja de frango sai R$6, mas os custos que estão por trás disso, tanto custos laborais, as condições de trabalho, as condições sanitárias, não? A criação de vírus, é caríssimo a produção de carne.
e é insustentável. Só que nosso parâmetro de valor está no sentido mercantil e que gera mais acumulação de capital. Eu não acho que seja mais caro. O problema é que nossa vida está mais... As nossas condições de vida favorecem muito mais o consumo de carne, porque é rápido e é muito saboroso. O problema de ter eu não sei, aí Thiago poderia falar um pouco mais, mas eu acho que o problema de ter uma dieta baseada sem carne, você tem que cozinhar um pouco mais, então tem que ter mais tempo. Mas nossa vida moderna, de trabalhos precários, o tempo, às vezes, é muito mais importante que o custo desse pimentão, né? Você tem que dedicar muito mais. Se tem queijo, se tem leite, se tem um pedaço de carne, você cozinha rápido. Então, tem uma série de condicionamentos sociais que te vão levando para você falar assim, a carne é mais barato, mais rápido, né? E o veganismo é algo de elite, que essa é a outra ideia. E não é certo. A alimentação saudável e nutritiva pode ser acessível e barata. O problema é que nossas condições sociais fazem aparecer o contrário, né? Mas, como eu falei, sim, minha opinião, o relatório de The Lancet fala isso. Temos que reduzir o consumo de carne, sem dúvida. Tiago, quer adicionar alguma questão ali? Sim, eu acho que essa pergunta ela é interessante, mas ela não é uma pergunta que conduz a uma solução, porque como a Andrea estava colocando, a alimentação não é uma coisa, do ponto de vista de salvar o planeta, ela não é uma coisa individual. Você pode ter uma dieta vegana, vegetariana, ovo-lacto-vegetariana, isso vai ter um impacto na sua saúde, na sua consciência, na sua ética, etc. Mas pensar numa dieta dessa universalizante não é um exercício possível sem questionar completamente toda a nossa sociedade. Tá? Porque a nossa alimentação não é um detalhe. A nossa alimentação ela é uma engrenagem que funciona junto com o do outro todo social. Inclusive a ideia de a gente comer rápido é para ter mais tempo para ficar preso no trânsito. Sabe? Você tem um biscoito rápido para a mãe dar para a criança, porque o biscoito gera alegria instantânea, né? Biscoito recheado, enche barriga, alegria instantânea, a criança fica quieta e a mãe vai fazer outra coisa. Então você tem que pensar o sistema como um todo. E tratando do sistema como um todo, uma dieta única, universal, também é uma coisa que não faz muito sentido, porque a gente tem que pensar, do ponto de vista da não destruição do planeta, em circuitos curtos de produção e de consumo, de distribuição. Então, a dieta alimentar que promova a saúde, ela vai depender muito das condições geográficas de onde as pessoas estão inseridas, né? Eu acho que, assim, nos termos de pensar uma solução, a única coisa que dá para a gente dizer é que tem que reduzir o consumo de carne. Não eliminar o consumo de carne e os derivados do leite, né? Ou dos produtos animais. Mas reduzir o consumo de carne é o principal. E se a pessoa vai ser vegana, vegetariana, ou vai comer um pouco de carne só, isso vai depender de outras questões, né? Legal. Eu acho que respondeu brevemente aí o que estava sendo perguntado pela Fernanda. E se vocês quiserem dar prosseguimento para geopolítica, a gente pode seguir já. Tá, beleza. Deixa eu só achar a minha telinha aqui de novo. Então, volta para a telinha. Pronto. Estão vendo compartilhado aí? Ainda... Está carregando. Está carregando. Entendeu? Não, está preto. Ainda está preto. Aí, foi. Agora deu. Foi. Então, o que é interessante a gente entender é que a maneira como nós nos alimentamos, esse nosso consumo intensivo de carnes, de milho e de trigo, né? O pessoal que está assistindo aí pode pensar, quantas vezes na semana você já comeu algum produto derivado do milho ou do trigo, né? Isso não é uma coisa natural. Isso é um padrão alimentar que é imposto por conta das capacidades produtivas
dos grandes produtores, que em muitos casos coincidem com as grandes potências, né? Mas eu não quero falar tanto agora de como o nosso sistema alimentar está moldado, vou me focar um pouco naquilo que a Andrea falou. Num contexto de crise, quem que vai sofrer mais? Como é que essa crise vai se desdobrar? E eu acho que é seguro dizer que num contexto de crise alimentar, as grandes potências vão ser as que vão sofrer menos. Porque as grandes potências, elas têm uma estratégia ativa de se proteger contra vulnerabilidades. Tá? A Rússia foi um caso que eu e o Atos Dias, que também participa do grupo de pesquisa sobre fome e relações internacionais, a gente estudou esse caso, que foi até publicado na Revista Brasileira de Estudos de Defesa. Né? Por quê? Porque a Rússia incluiu a segurança alimentar na doutrina de segurança nacional. Então, você tem um capítulo lá, míssil nuclear, submarino nuclear e produção alimentar. É o mesmo patamar. Né? Eles perceberam que a segurança alimentar é um elemento estratégico. A mesma coisa aconteceu com a China. A China tem estoques estratégicos de carne de porco, de alimentos. Os Estados Unidos, eles não precisam dizer isso abertamente, porque eles são um país continental, tem excesso de produção. Né? Mas a Europa, se vocês forem pensar bem, a principal política da União Europeia, bom, não sei se ainda é hoje, mas provavelmente deve ser, a política agrícola comum, que criou as condições para a Europa se tornar o segundo ou terceiro maior exportador mundial de alimentos. Né? Então, a Europa, que antes dependia muito do seu abastecimento a partir das vias ultramarinas, quando acaba a Segunda Guerra Mundial e desencadeia o processo de descolonização, que ela perde o controle mais formal sobre as colônias no resto do mundo, a Europa cria um sistema de abastecimento alimentar europeu para impedir de ser dependente da importação de alimentos de uma maneira muito significativa de fora da Europa. Né? É claro que alguns mercados de frutas e legumes são muito dependentes dos produtos tropicais, mas não é possível mais esfaimar a Europa, né? Porque a Europa já produz alimentos suficientes para elas e gera, inclusive, os excedentes de exportação. Tá? Agora, os países em desenvolvimento, os países mais pobres, vão se tornar países que são cada vez mais dependentes da importação de alimentos. Eu acho que a Andrea vai falar um pouquinho sobre isso depois. No ambiente que a gente está vivendo hoje, o que aconteceu? Algumas organizações internacionais têm feito um esforço de manter as cadeias globais de valor do sistema agroalimentar em funcionamento. Né? Então, o diretor da FAO, o diretor da OMC, o diretor da OMS, tem vindo a público falar, olha, mantenham os trabalhadores no campo, mantenham as estradas abertas, não podemos interromper o fluxo de comércio internacional, porque isso vai agravar o problema da fome, nesse contexto de crise. E eles têm razão. O que são as cadeias de valor? Então, seja algo muito comum para a gente, mas vale a pena você explicar. Certo. Uma cadeia de valor, ela é o resultado de diversos elos que vão se conectando para produzir um produto final. Tá? Então, houve um tempo em que as populações se abasteciam mais daquilo que dava nas suas terras mais próximas. Mas, com o desenvolvimento do agronegócio e a liberalização internacional do comércio, principalmente nas últimas décadas, o sistema agroalimentar ele vai sendo fracionado. Né? Uma parte da ração é produzida no Mato Grosso do Sul, outra parte do gado é produzido na Dinamarca, uma parte do leite vira um derivado na França, que chega um leite em pó na Índia. Tá? Então, isso é uma cadeia global de valor do sistema agroalimentar. Então, os diretores dessas organizações internacionais, eles estão fazendo um apelo. Olha, não permitam que o distanciamento social, as quarentenas, os lockdowns, né, esse termo horrível em inglês, os confinamentos, prejudiquem as cadeias globais de valor, porque isso vai ter um impacto nos preços, nas disponibilidades de alimentos, etc. Então, o que eles estão argumentando é que cada país mantenha o seu papel num sistema agroalimentar internacional
que foi moldado ao longo dos últimos tempos, tá? Essa ideia, ela é analisada criticamente nesse artigo aqui, escrito pelo Pravin Jha, da Índia, e o Paris Hieros, que é professor aí da UFABC, né? Então, se alguém quiser um olhar crítico sobre cadeias globais de valor, pode dar uma olhada aqui nesse argumento, né? Mas a questão é que o sistema, como funciona hoje, ele tem como consequência a geração de uma dependência da importação de alimentos por parte dos países mais pobres. As cadeias globais de valor hoje, esses elos, estão configurados de tal forma que os países em desenvolvimento, eles são direcionados, eles se inserem nessas cadeias de valor, não para produzir comida básica, mandioca, batata, arroz, feijão. Muitas vezes eles se inserem para produzir produtos exóticos, né? Ou produtos não comestíveis, que nem é o caso dessa imagem aqui. Eles estão produzindo algodão. E por que eles produzem isso ao invés de produzir alimento básico? Porque os alimentos mais básicos são produzidos por grandes produtores, como o Brasil, mas pelas grandes potências também, como a Europa, que é uma grande produtora de trigo, né? Os Estados Unidos, que são grandes produtores de milho, de trigo. A Rússia, depois que adotou a segurança alimentar como segurança nacional, se tornou uma das 5 maiores exportadoras de trigo também, certo? Então, eles precisam eliminar a concorrência nesse mercado de alimentos básicos no restante do mundo. E aí os países em desenvolvimento são direcionados a produzirem alimentos que não são básicos ou alimentos que não são comestíveis. Qual que é o problema? O problema é que quando surge uma crise internacional, eles não têm produção doméstica, não têm estoques, porque os programas de reestruturação da dívida direcionados pelo FMI e pelo Banco Mundial desde os anos 90 estimularam esses países a venderem as suas estruturas de estoques, vende o alimento que está dentro do silo para pagar a dívida e vende o estoque para não ter mais o custo de manutenção dessa estrutura estatal. Então, quando chega uma crise, esses países eles estão pelados, tá? Aí que vai criar uma necessidade enorme de vir aqueles carregamentos do Programa Mundial de Alimentos distribuindo alimentos básicos para esses países, né? Então, para concluir essa parte e passar a bola para a Andrea, o sistema alimentar internacional ele não é uma relação espontânea de mercado. Ele deriva de relações de poder. Qual país que manda mais na Organização Mundial de Comércio? E de relações de poder anteriores, como que foram formadas as colônias, quais tipos de produtos de produção as colônias foram submetidas, né? Tudo isso vai ter uma consequência sobre o que está acontecendo agora. E a gente tem como possibilidade de pensar eventuais mudanças nesses sistemas, né? Então, Andréa, eu acho que você preparou uma fala sobre os impactos para os países exportadores, né? E para os países importadores também, né? Para a América Latina, um pouquinho focado. Então, eu vou continuar com isto que você apresentou. Porque, claro, temos que ter em conta o seguinte: quando falamos de sistema agroalimentar, é muito importante para a nossa história como países latino-americanos, né? Porque desde que o sistema internacional capitalista se formou, nós fomos colocados ou inseridos, a gente não se inseriu, fomos inseridos como fornecedores de alimentos e insumos, né? Em algum momento no século XX isso se modifica um pouco, mas como bem você falou, com a crise da dívida, com a entrada do neoliberalismo, os países latino-americanos se dirigiram de novo, e como muitos outros países da periferia capitalista, foram inseridos novamente como agroexportadores. Então, quando se fala de sistema agroalimentar, de produção e de exportação de alimentos e de insumos, de matérias-primas, também estamos falando de nossa sorte no mercado internacional, né? E isso que você falou, eu acho que tem duas não só
os países da periferia são transformados em importadores, senão somos também transformados em dependentes de exportações. Não? É o duplo movimento, como bem você falou. O caso do México e do Brasil, eu acho que são um pouco diferentes, mas o caso do México é muito... eu acho que é muito mais representativo do que acontece em outras partes, por exemplo, nessa imagem que você nos mostrou, me imagino, da África, que é vocês deixam de produzir seus alimentos de consumo interno, isso foi o que foi falado no México nos anos 80, e começam a produzir as frutas e os legumes para exportação, né? Alimentos exóticos para os países desenvolvidos. Então, o México deixa de produzir trigo, arroz, carne, milho, e começa a produzir muito mais tomate, abacate. E essas são as coisas que a gente exporta, mas também a gente importa. Então, é uma grande dependência ao mercado mundial de alimentos. Isso, como bem você falou, desculpem, nos faz especialmente vulneráveis nas épocas, nos momentos de crise. Mas, e aqui é interessante, vai ser uma das diferenças com a crise de 2008. Por quê? Em 2008 se falou do boom das commodities. De alguns países, para alguns países exportadores da região, como o Brasil, esse boom das commodities, esse alça nos preços dos alimentos, né? Esse crescimento dos preços dos alimentos, a valorização das commodities agrícolas no mercado internacional, favoreceu, digamos, a entrada de divisas e essa especialização produtiva de países como Brasil, Argentina, Chile, né? Para os países importadores de alimentos não foi tão bom, porque os alimentos se encareceram. Mas para alguns países foi bom, dentro dessa especialização produtiva que foi imposta pelo neoliberalismo. Mas agora o panorama é o contrário. Como eu falei, a tendência internacional é que os preços, a desvalorização das commodities agrícolas. Então, o novo panorama que já se estava construindo desde antes da crise do Covid, que é o que todo mundo está falando, a crise econômica já se estava, na verdade, a gente nunca saiu da crise econômica de 2008. Se fez aí meio que um reajuste, mas certas contradições, certo esgotamento de certos mecanismos de acumulação já estavam presentes. A contração das exportações já está, do mercado internacional já estava se formando antes da crise provocada pelo Covid. Mas o Covid-19 vai, digamos, estourar muito mais essa crise. Então, essas são tendências que existiam, de uma contração do mercado internacional da commodities que estava mandando sinal para os países como da América Latina de, olha, vocês se especializaram em um mercado que os preços estão caindo. Então, obviamente que não é rentável estar especializado nisso, né? E temos uma série de outra questão que está piorando a situação, que é a desvalorização das moedas, por exemplo, da região da América Latina e de vários países, né? Então, você tem um mercado internacional das commodities, tudo isso, os cereais, a carne, os alimentos que fluem no mercado mundial. Temos uma contração, se vão vender uma menor quantidade de volume, não? Uma redução no volume pela queda da demanda, pela contração econômica do volume, uma queda dos preços e uma desvalorização das moedas. Então, isso faz de nossos produtos de exportação, seja no caso do Brasil, da carne, do trigo, do milho, ou no caso como o México e outros países, de frutas e legumes, fazem nossas exportações muito baratas, quase seguindo o preço do petróleo. Então, a gente vai começar até, como aconteceu na crise do café nos anos 30, que o preço vai ser muito baixo, não? Por isso, e isso que bom que você mencionou a Rússia, 2 países já fecharam, digamos, limitaram, e isso colocou um alarme na FAO, fecharam as exportações. Não? Proteccionistas. Mas, claro, a Rússia falou, a gente vai estar dando de graça nosso trigo.
né? Vietnã e Rússia fecham fronteiras nesta crise do Covid, porque eles percebem que, com tudo isto somado, né, que eu falei, um menor preço e a moeda está desvalorizada, então o trigo pode sair muito barato. Então, Rússia e Vietnã fecham suas fronteiras às exportações. Vietnã, sobretudo, de arroz, e Rússia de trigo. Quer impedir a FAO está insistindo em evitar esse tipo de atitudes protecionistas, mas eu entendo também a estratégia, como bem você falou, de segurança que esses países falam, né? Vamos fechar para manter aqui. Porque você está canalizando, como eu falava um pouquinho, guerra, muito trabalhador, muito valor gerado internamente, e sai um produto que no mercado externo tem um valor muito pequeno. Então, as novas condições, isso também não é minha opinião, estou seguindo aqui um relatório da CEPAL, que fez que o panorama para os países que estão inseridos dessa forma no mercado internacional, os países latino-americanos que fomos inseridos como exportadores de matérias-primas e importadores de alimentos também, não vai ser de aqui para frente, né? Vou mostrar uns 2 esquemas que recuperei destes relatórios, para ver quem que se vai ver favorecido e quem que vai se ver mais prejudicado. Aí, agora foi, agora aparece. Bom, este é um plano que faz a FAO para identificar os diferentes impactos desta queda nos preços das commodities agrícolas. Mas eles juntam com a queda do preço dos combustíveis, da energia, dos mercados da energia. Por quê? Porque, de um lado, alguns países podem beneficiar, se, por exemplo, no lado A, aqui temos ao Brasil, temos a México, eles falam, se um país é um exportador neto de alimentos, sua entrada de divisas, obviamente, que se vai ver afetada, porque pelo valor reduzido. Mas se esses países importam algum tipo de gasolina, de petróleo, de derivado, se vão beneficiar porque esse outro lado está também, não? Temos os 2 preços deprimidos, petróleo e alimentos, digamos, a grande modo. Os países que mais se vão ver afetados por esta situação de uma queda dos preços são os países que exportam alimentos e exportam petróleo, como o caso da Colômbia e Equador. Eles dependem desses 2 mercados. Então, pelos 2 lados, vão ter uma redução de sua entrada, digamos, de divisas ou de seus rendimentos no mercado externo, porque os 2 preços caem, né? Os que se vão ver mais beneficiados são os que importam as 2 coisas, porque os preços são baratos. Os que são importadores netos, que é o quadrante D, importadores netos de bens agrícolas e importadores de energia. Que países temos aqui? Itália, Estados Unidos, Japão e suspeito, porque este é um quadro da FAO, que é a China. China Popular Republic, eu acho. Esses países que são os que compram fora, em tanto petróleo como alimentos, se vão ver beneficiados. E os países do lado B seriam os que mais se vão ver afetados, porque eles vendem os 2. Os nossos países, que de um lado compramos e do outro vendemos, poderia se compensar a perda de um lado pelo ganho do outro. Sobretudo por isso que eu falei, também o preço do petróleo está muito vinculado com o preço dos alimentos. Então, é interessante que já começa a se analisar quem que se pode ver beneficiado por esses preços baratos, por essa depreciação dos bens, dos commodities agrícolas e também, nesse caso, da energia, dos combustíveis. E aqui eu fiz este outro mapa, porque eles fazem outro tipo de análise,
tentando identificar quais vão ser os canais que vão afetar mais os países, né? Como por as vulnerabilidades dos países em função de seu mercado, de sua inserção no mercado de commodities agrícolas. No lado vermelho, na cor vermelha, temos os países que são especialmente afetados porque suas exportações estão muito concentradas nas commodities agrícolas. Vermelho e laranja seriam este lado de vulnerabilidade porque o mercado vai ser, digamos, vai ser reduzido. Não vão poder exportar tanto. E, bom, aqui vemos especialmente a América do Sul, né? Chama muito a atenção essa situação. Em color roxo, temos essa dupla dependência da qual também já estava falando e que o Thiago nos falou, que são países que dependem tanto da exportação como da importação de alimentos. Bom, temos também o caso dos que vão se ver afetados pelas importações, né? Que você pode falar, agora os preços estão baratos, mas se a moeda está devaluada, também não vão poder comprar muito, não? Isso se tem que pensar sempre. A capacidade de compra de um país vai depender da desvalorização da moeda e do preço de fora. Então, pode ser não uma situação, digamos, favorável das importações. Isso seria as cores azul. E aqui podemos ver que, sobretudo, são países da África que dependem da importação de alimentos e países da Península Arábica. Uma coisa que ressalta, talvez, é o que acontece, quais são as vulnerabilidades dos países desenvolvidos. Isso tem a ver com o grau de desenvolvimento da agricultura industrial. Isso é o que fala a FAO. No México eu não coloquei nada, porque para a FAO não ia ser muito impactado por esse lado. Tem países que não têm nenhuma cor, porque nenhuma vulnerabilidade grande em relação ao mercado de commodities. Mas, no caso dos Estados Unidos, como podem ver, e dos países europeus, salvo Espanha e França, Rússia e China, a vulnerabilidade vem pelo lado dos insumos, como eles, assumido pela FAO, nas pesquisas da FAO, se apresentam como já industrializadas, que dependem muito dos insumos, das sementes, dos fertilizantes, dos insumos externos, que é o que consiste o pacote da Revolução Verde. Então, eles falam, e esse mercado está super concentrado, são as grandes empresas do agronegócio, de sementes, sabemos, Monsanto, de agrotóxicos, Syngenta, Lavage, bom, estas grandes corporações que concentram estes insumos. Então, se uma destas empresas tem um problema logístico em algum lugar e não consegue levar as sementes para a agricultura dos Estados Unidos dependem muito desses insumos. Então, é a vulnerabilidade que a FAO coloca nestes países, digamos, que são Estados Unidos, Canadá, Rússia, parte da Europa e China. Mas no lado de insumos, não tanto é uma questão de que importe tanto a importação, afete tanto a ser vulneráveis pela exportação e pela importação. Porque, ok, os países do norte importam e exportam alimentos, sem dúvida, mas, por exemplo, no caso da China, eles têm uma questão muito de autossuficiência. É muito pequena a parte, também Estados Unidos. Não são sistemas agroalimentares tão abertos ao mercado mundial. E temos outra tipologia que seria a da Índia e de alguns países da África, que são das linhas, que essa seria uma vulnerabilidade derivada da mão de obra. O que eles estão falando que são sistemas de produção agrícola muito mais intensivas em mão de obra e por onde o Covid pode afetar elas seria por esse lado. Que eles um pouco falam dessa, digamos, agriculturas mais tradicionais, menos mecanizadas,
e agriculturas mais mecanizadas e que teriam problema mais dos insumos, né? É um pouco por onde a FAO está prevendo esses choques que vão ver da contração do mercado mundial das commodities, né? Então, já por último, já vou fechar isto. Como que é aqui? Eu queria refletir o seguinte. Como eu comecei falando, quando a gente fala de sistema agroalimentar, temos que lembrar isso. A América Latina foi, desde o começo da modernidade, inserida como esse lugar de fornecedor de alimentos e de insumos baratos para a acumulação de capital de outros lugares, né? Com a crise de 2008, quando aumentaram muito os preços, muitos autores falaram que pela crise ecológica os alimentos baratos acabaram. Se começou a falar muito de um esgotamento, e já tem dados, do esgotamento do pacote tecnológico da Revolução Verde. O uso de sementes, o uso intensivo de fertilizantes, o uso de agrotóxicos já não está fazendo aumentar a produtividade, muito menos os transgênicos. Eles não aumentam a produtividade da agricultura. Então, pareceria que estávamos chegando a um ponto em que, pelo deterioro que se foi acumulando, deterioro ambiental, destruição dos ecossistemas de alimentos, por essa lógica de produção da Revolução Verde, teríamos chegado a um momento de esgotamento tecnológico. E os alimentos baratos havia acabado a época dos alimentos baratos. Não? Isso tem livros de 2014, 2016 falando vai ser impossível restaurar os alimentos baratos. E eu não sei se estou aqui pulando muito rápido, mas por que é importante os alimentos baratos no centro? E isso é uma teoria velha do imperialismo, né? Se você consegue um fluxo constante de alimentos baratos da periferia para o centro, você mantém os preços da força de trabalho baixos. Então, são mecanismos de acumulação. Por isso é que a periferia é constantemente inserida nessa posição de estar enviando terra, enviando contidos nas mercadorias, né? Num quilo de carne exportado do Brasil, que tem parte da floresta, tem parte do trabalho deixado aí, tem o milho consumido pela vaca que foi no cerrado, não? Está tudo isso aí, isso é o custo social e ambiental dessas exportações. A água e a poluição que deixa, obviamente. Vão fluindo e isso se assegura dessa forma. Então, me chamou muito a atenção que a literatura posterior à crise de 2008 estava falando acabaram os preços baratos dos alimentos, pela crise ecológica. Já não é possível produzir alimentos baratos. Mas, olha, temos uma restauração dos preços baratos, então, que não se vê que seja momentânea. E com isto eu quero fechar a minha reflexão pelo menos, porque a própria CEPAL, essa CEPAL que surge nos anos 60 falando e que depois apoia um pouco o neoliberalismo, a própria CEPAL fala, gente, eu acho que outra vez estamos frente a um cenário no qual a América Latina tem que repensar a forma em que está inserida no mercado mundial, no sistema internacional. Não é possível, já não é rentável. Somos muito vulneráveis a essas mudanças de preços das commodities. Não podemos continuar. Eu juro, parece um texto dos anos 50 da CEPAL, mas é um documento de 2020, a CEPAL falando. É uma crise produtiva que vai mudar as relações. Então, a América Latina tem que repensar a forma que está inserida no sistema. Porque não pode continuar basando-se nesse mercado de commodities que está, digamos, em quebra, já não é rentável, né? E, obviamente, que vai falar e vai chamar para retomar as iniciativas regionais e a cooperação regional. Que no momento que está passando a América Latina, eu acho complicado, porque justo chegou num momento complicado. Mas é bem interessante essas duas rupturas que nos apresenta a crise do Covid. A literatura estava falando, os preços dos alimentos vão aumentar daqui para frente, pela crise ecológica. E temos esta, digamos, contração que vai levar nos está levando mais bem para
abaixo dos preços dos alimentos. E a segunda, essa reflexão da CEPAL, pensando na nossa região, de que essa especialização que nos foi imposta pelas reformas neoliberais tem que ser repensada, porque a gente fica muito vulnerável. E por isso a contração econômica da região vai ser muito forte, muito forte. Os dados da CEPAL, esse relatório da CEPAL vai falar que a América Latina vai viver a pior crise da história, né? Ponto. Então, como outra vez a gente está vulnerável a isso? Bom, Tiago, quer adicionar alguma coisa, fechar? O que você acha? O João, que essa discussão nossa é sempre muito difícil, né? Porque a questão alimentar gera muita empatia e o nosso cenário é muito grave, né? A gente tem que preparar aí o corpo e a mente, porque os desafios que virão serão enormes, né? Mas eu acho que a gente tem que pensar também para enfrentar isso. E eu acho que essa crise ela pode colocar de novo como um grande tema na agenda internacional a questão da reforma agrária. Porque a gente está vendo que a pandemia decorrente desse sistema, ela precisa ter como primeira medida de combate o distanciamento social. E com o nível de urbanização que o mundo está adquirindo, especialmente os países em desenvolvimento, que é onde tem favela, né? Isso torna praticamente impossível o isolamento social, o distanciamento social. Então a questão da reforma agrária ela se coloca novamente por vários ângulos. Primeiro, porque uma reforma agrária permitiria distribuir a população de uma maneira que gerasse menos concentração. Um grande programa de reforma agrária seria um bom motivo para o Estado realizar grandes investimentos em infraestrutura para prover saneamento básico, criar linhas de energia que fossem sustentáveis, né? E por aí uma retomada do desenvolvimento. Do desenvolvimento não, uma retomada do investimento e do crescimento econômico, que o crescimento econômico não é uma panaceia, mas ele, em alguma medida, ele é necessário. E um programa de reforma agrária, ele tem curtos de produção e consumo, que agredissem menos a natureza se fossem produzidos de forma mais ecológica, né? Que diminuísse a vulnerabilidade dos países às exportações, mas também das populações às importações, né? O Brasil recentemente se tornou feijão. Isso para o brasileiro é um golpe no nosso orgulho, né? O que é brasileiro? O brasileiro é arroz com feijão. E o feijão, agora a gente está importando feijão. O que está acontecendo? Eu me sinto ferido no meu orgulho por conta disso. A gente deveria produzir todo. Eu acho que o momento é muito propício para a gente pensar na reforma agrária. Eu acho que a gente tem que levantar essa agenda para além dos grupos que estudam a questão agrária, que sempre estão trabalhando com ela. Eu acho que é o momento das populações urbanas, e pensando em termos da universidade, dos outros cursos que não estão diretamente vinculados à questão agrária, se somarem no movimento de solidariedade para a gente impulsionar essa demanda por uma reforma agrária que desconcentre a população nas cidades, que distribuam elas de forma mais... que distribua melhor essa população no território e que esses programas de reforma agrária possam ser ensejo para a criação de cidades ou vilas mais sustentáveis, né? Porque esse caminho que a gente está seguindo é um caminho de destruição. Felizmente é isso. Mas vamos torcer que essa crise abra essa janela e que a gente consiga aproveitar essa janela, né? Temos que trabalhar para isso. É muito legal que você tenha trazido a reforma agrária como motor desse movimento de transformação. Então. E tem ali uma pergunta que estaria um pouco nesse sentido, porque, bom,
é janela de mudança ou de acirrar as contradições, não? A pergunta, posso ler, João? Porque pode ler, professora. Quando as commodities valorizam-se, avança o agronegócio nos territórios, certo? O Brasil, o mundo viu isso. Se elas se desvalorizam, é preciso mais produção para manter os lucros. Ou seja, qual é o impacto disso tudo nos nossos territórios? Mais avanço na expoliação dos territórios? Então, é uma pergunta nesse sentido, né? Vamos continuar forçando, digamos, nessa especialização, aumentando os volumes de produção para manter o valor das exportações? E isso significaria muito mais, não só destruição, expoliação, sino assassinatos e uma série de violências que estão acontecendo não só no Brasil, nos territórios do Brasil, sino toda a América Latina, né? Brasil, Colômbia e México são campeões nesses assassinatos, essas expoliações. Ou, como fala Tiago, vamos conseguir pensar a questão um pouco mais ao longo prazo, ou a CEPAL fala, e vamos mudar a forma em que a gente está pensando nossa inserção no mercado mundial. Porque, ao final, pode acontecer como aconteceu com o petróleo. O preço do petróleo chegou a quase zero. Um petróleo específico, era o preço futuro do petróleo específico dos Estados Unidos. Porque tinha tanto petróleo produzido que já não dava para armazenar ele, para guardar ele, e o preço ninguém queria. Era mais caro manter ele guardado que vender, me entende? Então, tem um limite aumentar o volume para compensar a queda do valor. Tem um limite. E se não tem mercado, então pode cair muito, muito, muito o preço. Então, na verdade, muito mais no sentido de curto prazo, custoso, reorganizar todo o território, repensar toda a economia, nessa ideia linda que falou o Tiago, da reforma, de fazer uma reforma agrária para transformar totalmente a nossa ideia de organização espacial da sociedade, né? Mas é difícil realizar essas mudanças tão radicais, né? Professora Andréa e o professor Tiago, eu quero pedir que a gente vá concluindo e tal, porque a gente já está com 1h42 de exposição e com as perguntas. Então, Terminamos, já... Tiago? Legal, beleza. Terminamos. A gente também já não tem pergunta inscrita, a gente já passou as perguntas. Eu quero só ressalvar e pedir para vocês uma coisa que tem pedido bastante no Facebook, o pessoal tem pedido, para vocês me passarem as referências bibliográficas dos artigos e tudo mais, porque o pessoal quer consultar. E aí, depois que a gente finalizar aqui, eu passo para eles no comentário da live mesmo, para eles poderem consultar também. Sim, eu te passo os links. Legal, obrigado. Então, para quem pediu, eu vou postar nos comentários logo após a professora me passar, para vocês poderem consultar também. Como a gente finalizou, eu agradeço. Agradeço a quem acompanhou. Para quem ainda não acompanha a página do BRI da UFABC, por favor, curta a página, porque aí vocês vão estar dentro do que está sendo discutido, dentro do projeto do BRI em Casa. A gente tem mais algumas lives marcadas para essa semana e para as próximas semanas também. Então é importante que vocês curtam a página para poderem estarem por dentro do que a gente está programando na agenda para vocês. Quero agradecer à professora Andréa e ao professor Tiago por ter disposto todo esse tempo aqui com a gente. Acho que foi fundamental a discussão, a aula foi maravilhosa, porque é um tema muito importante e que tem que estar dentro das discussões relacionadas ao Covid-19 também. Agradeço mesmo de coração pelo tempo que vocês dispuseram aqui para a gente, foi muito legal. O projeto está sendo bom para todo mundo, acho que tanto para quem está ouvindo quanto para quem está oferecendo conteúdo, é um espaço de vocês também, é muito legal que vocês possam discutir o trabalho de vocês. E aí eu dou esse espaço também dos próximos minutos para vocês agradecerem, enfim, conclusões, pensamentos finais e tudo mais. Obrigado, gente. Valeu, eu agradeço o espaço, acho que a discussão foi muito boa e, para mim, assim, pessoalmente, uma oportunidade de colocar junto algumas reflexões, né, que vêm perturbando a nossa mente nesse ambiente de isolamento social, né. Bom, além de agradecer, eu queria fazer uma pequena propaganda, posso? Pode. Pode fazer, faz aí.
Esse livro aqui, ó, que a gente editou no âmbito da nossa rede, tá bem pequenininho, né? Depois eu vou mandar para o João colocar nos comentários também. Segurança Beleza. Alimentar e Relações Internacionais, que está à venda na Amazon, tá, gente? É uma coletânea aqui com artigos sobre o tema, para quem quiser uma primeira aproximação aí, é um volume que está bem legal, tá? No mais, só agradecer mesmo e desejar que isso tudo acabe logo, né? É isso. Eu quero agradecer muito ao Tiago por compartilhar esta conversa. Eu acho que foi uma ótima parceria. Então, é isso. Eu vou passar os links dos materiais, dos relatórios, e vamos tentar. Eu acho que a gente tem que puxar para essa saída melhor, né? Com certeza. Eu Muito acho que é obrigada. isso. Obrigado, gente. Boa tarde para vocês, boa semana e a gente se vê então nos próximos eventos aí que a gente tem marcado. Valeu, gente. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau.